Olá, sejam todos bem-vindos a mais um estudo do livro A Gênese. Hoje é a nossa sessão de número 44, hoje é dia 5 de junho de 2023. Estamos no capítulo 12º, a Gênese Mosaica, e finalizaremos hoje o tópico Os 6 Dias, que vão dos itens 7 a 12. Aqui vamos. Então, o item número 7. Quando Moisés disse que a criação foi feita em 6 dias, teria querido falar em dias de 24 horas, ou, na verdade, compreendeu esse termo no sentido de período. Período, no sentido de período, duração, espaço, de tempo indeterminado. O termo hebreu traduzido por dia, o termo hebreu, traduzido por dia, tendo essa dupla acepção, a primeira hipótese é a mais provável, caso se refira ao próprio texto. A especificação de tarde e de manhã se limitam a cada um dos 6 dias, dá lugar em se supor que ele quis falar de dias ordinários. Então, Moisés, ele buscou ele tratava por dia de 24 horas, né? Vamos ver aqui. Aqui. A primeira hipótese é a mais provável, caso se refira ao próprio texto, ou seja, dia de 24 horas. A especificação de tarde e de manhã, que limitam cada um dos 6 dias, dá lugar em se supor que ele quis falar de dias ordinários, dias de verdade, de 24 horas. Não se pode mesmo conceber nenhuma dúvida a essa consideração, desde o que ele diz no versículo 5. No versículo 5, ele deu à luz o nome de dia, e às trevas o nome da noite. E de tarde e de manhã fizera-se o primeiro dia. Bom, vamos explicar isso aí. Ele vai estar falando mais a respeito disso, né? Isso não pode se aplicar senão ao dia de 24 horas, dividido pela luz e as trevas, né? A noite e o dia. O sentido é ainda mais preciso quando ele diz quando ele diz no versículo 17, do sol, da lua e das estrelas. Ele as colocou no firmamento para luzir sobre a terra, para presidir o dia e a noite, e para separar a luz das trevas. E da tarde e da manhã se fez o quarto dia. Além disso, tudo na criação era miraculoso, e desde quando se entra na via dos milagres, pode-se perfeitamente crer que a terra fora feita em 6 vezes 24 horas, sobretudo quando se ignora as primeiras leis naturais. Então, nesse momento, a criação era um milagre. Então, Deus era capaz de tudo, como nós vamos ver mais tarde Kardec afirmar isso aí. E isso a gente ouve até hoje, que é resquício dessa leitura ao pé da letra da Bíblia. Para Deus, tudo é possível. Então, se tudo é possível, um milagre de fazer o mundo em 6 dias, fazer tudo, né? O planeta, tudo, né? Porque o planeta era o centro de tudo, né? Era o que se conhecia. E o Sol ficava lá no céu, né? Então, mas a Terra foi produzida em 6 dias, segundo a Gênese mosaica. Ou seja, tudo é possível para Deus. Essa crença tem sido compartilhada por todos os povos civilizados até o momento em que a geologia veio, amostras de rochas na mão, demonstrar-lhe a impossibilidade. Então, nessa crença que foi desenvolvida e perpetuou por muito tempo, até que a ciência chegasse e falasse, olha, não é possível que se faça em 6 dias o planeta. Então, aqui as provas, e mostrava todas as evidências
estão nas camadas da Terra. Então, é tudo ali, como se fosse uma radiografia do que representava cada era, cada coisa ali. Então, cada momento. E eram milhões de anos, e não somente milhões de anos para cada era, né? E não somente aqueles 6 dias, né? Um dos pontos que tem sido dos mais criticados na Gênese é a criação do Sol depois da luz. Tem-se procurado explicar, após os próprios dados fornecidos pela geologia, em dizendo que, nos primeiros tempos de sua formação, a atmosfera da Terra, estando carregada de vapores densos e opacos, não permitia ver o Sol, que a partir dessa situação deixaria de existir para a Terra. Hoje, é perfeitamente possível a gente fazer uma comparação com isso que a gente acabou de ver, ou seja, a luz não chegava ainda na Terra, através de um dia nublado, um dia que amanhece tudo branco, aquela neblina, né? Não, desculpa, não nublado, mas a neblina que se forma, não se vê o sol. Quando se olha para cima, vê um disco luminoso. Então, toda aquela neblina é um obstáculo para ver o sol como ele é realmente. Então, imaginem um monte de material, resíduos, tudo na Terra, tudo na atmosfera. Então, é como se ela fosse, entre aspas, sólida para os raios solares. Não permitia que passasse nada. Então, é disso que ele fala agora. Estando carregada de vapores densos e opacos, não permitia ver o Sol, que a partir dessa situação deixaria de existir para a Terra. Então, é como se não houvesse Sol para aquela situação da Terra. Essa razão seria talvez admissível se essa época houvesse habitantes na presença ou ausência do Sol. Ora, conforme Moisés mesmo, nem plantas ainda havia, que, todavia, não poderiam crescer e se multiplicar sem a ação do calor solar. Então, hoje, sabemos, assim, qualquer um sabe, crianças do ensino básico percebem, já sabem disso, que sem a luz não há fotossíntese e, portanto, as plantas não se desenvolvem. Quem de nós já não colocou uma coberta em cima de uma planta e ela começou a ficar amarela, amarela e parou e morreu. Não se desenvolveu e morreu. Por quê? Porque ela precisa do sol. Então não tinha plantas, não tinha como processar a, a luz do sol, porque ela não existia, né? Então, não existindo a presença dos raios solares, não pode haver plantas. Há, pois, evidentemente, um anacronismo na ordem em que Moisés assinala a criação do Sol. Mas, involuntariamente ou não, ele não cometeu erro ao dizer que a luz tinha precedido o Sol. Então, antes de criar o Sol, que como a gente já leu aqui anteriormente, né? O Sol, a Lua e as estrelas. Ela estava escondida, né, por trás desse manto que era essa atmosfera carregada de, assim, de matéria em suspensão, né? Inclusive os vapores. Toda a água que existia na Terra estava toda nessa atmosfera. Então era impossível realmente de manter, de fazer com que a luz passasse, né? O Sol não é absolutamente o princípio da luz universal, mas uma concentração de elementos luminosos em um local. De outro modo, dito, do fluido que, pelas circunstâncias dadas, adquirem as propriedades luminosas. Então, fluido era a palavra que Kardec tinha na época para determinar energia. A palavra energia veio bem depois das obras básicas. Então não tinha ele como ele inventou alguns nomes, né? Criou alguns nomes, por exemplo, o perispírito, né? Para determinar o corpo que envolve
o espírito, esse desencarnado. Então, ele designou esse nome, porque era muito específico. Agora, ele descobrir que nem ter uma bola de cristal e falar, no futuro vão falar energia, então vou colocar energia aqui no meu texto. Não, ele colocava a palavra fluido, que era o que tinha na época disponível, em termos de definição. Então, fazia parte da ciência isso. Então, estava lá Kardec colocando a palavra fluido. Então, esse fluido que adquire as propriedades luminosas. Esse fluido, que é a causa, devia necessariamente existir antes do Sol, que é apenas um efeito. O Sol é a causa para a luz que ele resplandece, mas é efeito aquela que ele recebe. Então, o Sol produz a luz, é a causa da luz. Agora, quem está recebendo a luz, está recebendo o efeito, né? Num quarto escuro, está se iluminando, está se aquecendo, né? Que não é somente energia luminosa, mas também energia calorífica. Então, é calor também. E o calor é intermediário, ou seja, não é que é intermediário, ele é indireto. Então, a luz vem e reflete na superfície da Terra e se converte em calor, né? Num quarto escuro, uma vela acesa é um pequeno sol. O que se fez para acender a vela? Desenvolveu-se a propriedade clareadora do fluido luminoso e se concentrou esse fluido sobre um ponto. A vela é a causa da luz resplandecente no cômodo. Mas, se o princípio luminoso não existisse anteriormente à vela, ela não poderia estar acesa. Então, essa luz é a consequência da vela acesa. É isso que ele quer dizer. Então, mas esse princípio, ele existe antes da vela, porque ele a vela queimando vai proporcionar esse princípio que já existia. É o mesmo com o Sol. O erro advém da ideia falsa que ele tem tido durante longo tempo que o universo todo tenha começado com a Terra e não se compreendia que o Sol pudesse ser criado após a luz. Então, o conceito mosaico, né, de Moisés era isso. A Terra foi criada primeiro. Então, ela começou primeiro. Depois veio o Sol, né? Depois da luz que foi criada ali na Terra. Sabe-se agora que, antes do nosso Sol e da nossa Terra, milhões de sóis e de terras existiam e desfrutavam por consequência da luz. Então, em momentos distintos, né, eram criados os sóis. Então, tem Sol mais antigo que o nosso, como tem Sol que já nem existe mais, de tão antigo que é. Já virou estrela anã, já virou, enfim, já buraco negro, o que seja, mas porque foi criado bem antes do nosso Sol, assim como estão sendo criados sóis agora, e terras, que ele falou, planetas como a Terra, né? A assertiva de Moisés é perfeitamente exata em princípio. Ela é falsa no que faz crer a Terra antes do Sol. Então, a criação da luz, que vem, né, através do Sol, é, ela tem fundamento, assim, não é que ela está correta, mas não do ponto de vista que a Terra foi criada antes do Sol. Isso não tem jeito, porque o sistema solar, como o próprio termo diz, é o Sol, né? E em torno do Sol, então toda aquela condensação que a gente já viu antes, isso aí, toda aquela condensação, e a partir dela saíram os planetas desse núcleo, né? Mas só que a formação desse núcleo foi diferente da formação dos planetas. Então, e esses planetas passaram a girar, gravitar em torno do Sol. Isso nós já vimos tudo, né? Então, a Terra
estando sujeita, vamos ver aqui, a assertiva de Moisés é perfeitamente exata em princípio. Ela é falsa no que faz crer que a terra faz que no que faz crer a terra antes do sol. A terra, estando sujeita ao sol pelo seu movimento de translação, que é isso que nós falamos, que gravita em torno do sol, formou-se após ele, após o sol. É o que Moisés não podia saber, já que ele ignorava a lei da gravitação. Então, ele não tinha esse conhecimento, né? Então, por isso, foi feito de forma poética, de forma essa alegórica, como nós vemos aqui no texto, né? O mesmo pensamento encontra-se na Gênese dos antigos persas, no primeiro capítulo do Vendedá, ao descrever a origem do mundo. Osmuz disse: criei a luz que foi clarear o sol, a lua e as estrelas. Isso está no dicionário da mitologia universal. A forma aqui é, sem dúvida, mais clara e mais científica do que no Gênesis de Moisés, e dispensa comentários. Então, é aquilo que ele estava falando. Essa, é, que ele fala anteriormente, né? Kardec fala anteriormente, né? Que a luz, ela foi entendida que chegou depois, que chegou antes do Sol, antes da criação do Sol. Item 9. Moisés partilhava, evidentemente, as crenças mais primitivas sobre a cosmogonia. Então, daquela época. Então, ele tinha conhecimento dessas crenças mais primitivas. Como os homens de seu tempo acreditavam na solidez da abóbada celeste em reservatórios superiores para as águas. Então, da mesma maneira que da cosmogonia, né, que é a criação do universo, acreditavam também que a abóbada celeste, que é isso que a gente olha lá, que até chamaram de firmamento, porque era firme, porque era definitivo, porque não se movia, né? Então, tanto na solidez da abóbada celeste e em reservatórios superiores para as águas, que as águas tinham caído em algum lugar. Não tinham conhecimento do ciclo das águas, que subiam na forma de vapor, ficavam como vapor, que eram as nuvens, resfriava, condensava e caía, né? Então, eram reservatórios superiores para as águas. Esse pensamento está expresso sem alegorias nem ambiguidades nesta passagem, que é o versículo 6 e seguintes. Deus disse que o firmamento seria feito no meio das águas e que ele separe as águas com as águas. Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam sobre o firmamento das que estavam abaixo do firmamento. Então, separou os rios, os mares e tudo, né? Que era o firmamento, que estava abaixo do firmamento, separou da água que estava acima, no firmamento, lá em cima, né? Uma antiga crença fazia considerar a água como o princípio, o elemento gerador primitivo. Moisés também não fala da criação das águas que parece já existirem. Que ele dizia, as trevas cobriam o abismo, ou seja, as profundezas do espaço que a imaginação concebia vagamente ocupada pelas águas e nas trevas antes da criação da luz. Então, era tudo muito maravilhoso, muito simples, era como se fizesse assim, num pequeno terreno, tivesse lá, cavocasse, fizesse as coisas, né? E iluminadas ou não, trevas ou não, e as águas ali, né, separando elas, era tudo uma forma pueril do entendimento da criação do mundo. Mas que, como Kardec volta a falar, ele vai falar de forma mais clara, mais no final desse estudo nosso de hoje, ele coloca que era a forma que ele tinha de apresentar e que a ciência explicaria melhor o que esse esboço, né, de explicação que veio de Moisés, né?
a Terra, estando supostamente formada no meio das águas, era preciso isolá-la. Supôs-se, suposição, pois que a Terra tinha feito o firmamento. Desculpa, que Deus tinha feito o firmamento, a abóbada sólida que separava as águas do alto das que estavam restantes sobre a terra. Para compreender certas partes da Gênese, é preciso necessariamente se situar do ponto de vista dos ideais das ideias, né, cosmogônicas do tempo em que ela é o reflexo. Essa era a ideia da cosmogonia na época, da criação do universo na época, que o universo naquele tempo era a Terra. Para eles era tudo, né? Para os antigos. Porque não tinha a capacidade de ver além de daqui ver os pontos luminosos que eram as estrelas, ou ver o Sol, ou ver a Lua, né? O item 10. Ante o progresso da física e da astronomia, uma semelhante doutrina não é sustentável. Então, vamos ver aqui esse 139, o que ele fala. Aqui Kardec faz um excerto aqui, né? Por mais grosseiro que seja o erro de uma crença, ainda se engambela menos em nossos dias as crianças como sendo uma verdade sacra. Não é que esteja cheio de medo que os instrutores ousam arriscar uma tímida interpretação. Como querem que isso não faça incrédulos mais tarde? Então, ele pergunta assim, olha, uma história contada dessa maneira, como é que vão, como é que não podem aceitar que no futuro, né, isso seja algo assim, que gere incredulidade? Ninguém vai acreditar mais nisso, que nem as crianças acreditam mais, né, nesse erro grosseiro, né, como ele se refere a isso, né? Contudo, Moisés atribui essas palavras ao próprio Deus. Então, tudo isso ele trouxe porque ele ouviu a Deus. Do ponto de vista dele, foi esse. Ora, posto que elas exprimem um fato notoriamente falho, das duas, uma. Ou Deus se enganou no relato que faz da sua obra, ou esse relato não é uma revelação divina. Então, ou Deus está enganado e passou uma mensagem falsa para Moisés, né? Ou então não é uma revelação divina, não veio de Deus, já que Deus não se engana. Como Kardec fala, a primeira suposição, não sendo admissível, é necessário concluir que Moisés exprimiu suas próprias ideias. Então, ou ele foi, de alguma forma, intuído, ele saiu da cabeça dele, mas ele colocou as próprias ideias. Isso é a conclusão que Kardec faz, né? Kardec tem sobre essa teoria. 11º, Moisés está mais próximo da verdade quando diz que Deus formou o homem com o limo da terra. Vamos ver o que tem aqui de observação, né? E, de novo, né? É uma nota de Kardec. Ele fala só do termo hebreu, Adam, homem do qual deu Adão. E o termo Hadama, terra, tem o mesmo radical. Então, aqui ele está querendo dizer sobre a criação do homem, que veio do limo da terra. A mulher, formada de uma costela de Adão, segundo a teoria mosaica, né, é uma alegoria pueril, infantil na aparência, se a tomarmos ao pé da letra, mas profunda pelo sentido. Então, Kardec estudou melhor isso, procurou observar a profundidade disso, né? Qual o sentido disso que está falando, né? Aí ele coloca, tem por alvo mostrar que a mulher é da mesma natureza do homem. Tanto o homem quanto a mulher vieram da mesma maneira, da mesma forma. Sua igual por consequência. Então, a mulher é igual ao homem, ante Deus, e não uma criatura feita, né, a parte feita para ser sujeita
e tratada como pessoa abjeta, saída de sua própria carne. Então, era a explicação, isso tornava a mulher de segunda categoria. Tem lugares, né, ainda hoje, que a mulher nem é reconhecida. Isso, inclusive, a gente nota ao longo do tempo e que permanece até hoje. Aqueles que conhecem, né, já viram isso, o homem caminhando e a mulher uns 4, 5 passos atrás dele. Nunca junto, porque junto daria uma conotação de igualdade, mas caminhando na frente e ela atrás está dando uma conotação de segunda categoria para a mulher. Então, até hoje existe isso. Se a gente pegar os mais velhos, tudo em alguns lugares do planeta, a gente nota isso, né? A imagem da igualdade é bem mais comovente do que se ela tivesse sido formada separadamente do mesmo barro. Então, está ali o homem criado, tirou um pedaço e fez a mulher. É, como ele fala, né, nas observações, é muito pueril, né? É para dizer ao homem que ela é sua igual e não sua escrava, que ele deve amá-la como parte de si próprio. Então, essa era a mensagem original. Era isso que deveria ter sido entendido, né? Mas nós acabamos interpretando mal, tudo para conveniência nossa, né? Para explicar algumas coisas. Então, o orgulho masculino, até hoje, prevalece, né? Que nem é masculino, é machista, né? O item número 12. Para espíritos incultos, sem nenhuma ideia das leis gerais, incapazes de abranger o conjunto e conceber o infinito, essa criação miraculosa e instantânea tinha algo de fantástico que impressionava a imaginação. Era importante impressionar as pessoas. Era importante vender um Deus que fazia milagres, né? Para Deus tudo é possível. Então, esse era o chamariz, né, desse conhecimento que existia na época. O quadro do universo, nascido do nada, em poucos dias, por um só ato da vontade criadora, era para eles a marca mais incontestável do poder de Deus. Não tinha poder maior do que isso. Criar do nada esse planeta todinho, e o sol e as estrelas e a lua, né? Tudo que está aí, as águas e os animais, e fazer do barro fazer um homem, soprar e virar um homem. Então, tudo isso aí é a marca realmente que não dá para duvidar do poder de Deus. Essa era a imagem vendida. Qual pintura, de fato, mais sublime, mais poética desse poder que essas palavras. Deus disse que a luz se faça e a luz se fez. Olha que coisa, que quadro mais sublime, né? Como ele falou, mais poético, né, do que isso. Deus disse, faça-se a luz, e a luz se fez. Era isso que a gente gostaria. Quantos de nós, como homens, não gostaríamos de produzir alguma coisa para nossa conveniência, só falando, né? Então, não vamos confundir com o comando de voz do smartphone, tá? Não tem nada a ver. Mas é assim, produção realmente, produzir algo sólido, algo que passe a existir a partir da palavra, né? Isso era a partir de um Deus poderoso para aquela época. Era preciso algo de maravilhoso que saísse das vias ordinárias, ou seja, da simplicidade. Senão teriam dito que Deus não era mais hábil do que os homens. Se Deus fosse igual, ou produzisse as coisas como os homens, por que respeitar Deus? Por que temer a Deus? Nem a respeito, temer a Deus, né? Já que buscava-se temer a Deus, ou que tivesse temor a Deus, para ter ascendência sobre as massas, né? Uma teoria científica e racional da criação
tê-los-ia deixado frios e indiferentes. Então, vindo assim essa teoria científica, se Moisés falasse, olha, a Terra foi criada em muitos, muitos anos, cada uma numa era, né? E foi devagarinho acontecendo, né? Não, ele tinha que falar que foi algo realmente retumbante, que veio, né? No primeiro dia fez isso, no segundo fez aquilo, e depois de feito tudo, em 6 dias, descansou, né? Os homens primitivos são como as crianças, às quais é preciso dar apenas o alimento intelectual que comporte sua inteligência. Então, naquele momento, o alimento intelectual, né, tinha que ser dessa maneira, já que a inteligência era curta, era limitada. Então, as grandes massas não tinham o mesmo conhecimento. Então, tudo, aí a gente percebe que todas as fases, todas as épocas, tudo na natureza são passos. Então, tudo isso está fazendo com que a gente perceba que há um progresso, que é uma lei, e que vem assim um passo após o outro, né? Então, naquele momento, não havia conhecimento naquela sociedade, ou naquela humanidade, podemos chamar assim, né? Daquele momento, daquela época, que pudesse entender sobre leis da natureza, né? Que fosse sobre geologia, sobre tudo isso que a gente hoje consegue entender. E o mais bonito de tudo é que nós somos aqueles que um dia não compreenderam, porque nós evoluímos através do quê? Das encarnações, das reencarnações. A gente vai e vem, vai e vem. E o mundo, né? O conhecimento, ele vai progredindo. Então, nós mesmos somos aqueles que estamos fazendo o progresso da Terra, nos revezando com outros espíritos, que não cabe todo mundo ao mesmo tempo, né? Então tem que dar lugar para os outros também. Então, a gente vai e volta, vai e volta, vai e volta. E nesse ir e voltar, a gente vai aprendendo, vai acumulando conhecimento como indivíduo e também como um conhecimento total, um conhecimento geral, né? Os homens primitivos, já falamos sobre isso, então, atualmente, por estarmos esclarecidos pelas luzes da ciência, relevamos os erros materiais do relato de Moisés, mas não o censuramos por ter falado a linguagem do seu tempo, sem o que não seria nem compreendido e nem aceito. Então, olha, voltando, atualmente, por estarmos esclarecidos pelas luzes da ciência, que é isso que acontece. Tanta coisa a gente já sabe hoje. E não precisa nem estar estudando com afinco. A disposição, a disponibilidade, né, de conhecimento que está ao nosso alcance hoje é como nunca aconteceu. Tem gente que busca tudo na internet e vira um doutor. Assim, estou exagerando, né? Mas ele vai e consegue muito conhecimento nessa disponibilidade que existe hoje através da internet. Não vamos considerar as notícias falsas, né? Então, vamos deixar os fake news, né? Vamos deixar isso de lado, mas hoje é possível encontrar, sim, muita informação decente através da internet. Basta que a gente saiba como classificar, como selecionar, né? Então, relevamos os erros materiais do relato de Moisés. Então, já foi deixado de lado. Então, nós que acreditamos na ciência como ferramenta de explicar até a nossa fé, porque é isso que, que, que Kardec deixa para a gente, né? Esse conselho, né? Essa orientação da fé raciocinada, né? Mas a gente não pode censurar Moisés por ter falado
a linguagem do seu tempo, porque ele não tinha como falar diferente. Era a linguagem que ele precisava falar. Então, esse fechamento dessa parte, né, desse capítulo é muito interessante, é muito esclarecedora. Vamos ver agora, vamos esmiuçar esse, porque vale a pena, né? Vale muito a pena. Respeitemos esses quadros que nos parecem pueris, infantis, atualmente, como respeitamos os apólogos que clarearam nossa primeira infância e abriram nossa inteligência, ensinando-nos a pensar. Então, vamos respeitar isso que aconteceu, né? Isso que parece até infantil para a gente, vamos respeitar do mesmo jeito que um dia alguém abriu a nossa mente para que a gente pudesse pensar, usar a inteligência. Isso aconteceu com a gente, porque nós não nascemos sabendo de tudo. Nós precisamos daqueles que um dia conheceram mais, acumularam mais conhecimento que nós e nos apresentaram o conhecimento, cada um no seu momento, cada um no passo que era necessário, no passo que nos dizia respeito. Então, por isso que a gente fala, tudo está se encadeando de forma normal, são os passos que vêm um atrás do outro, e com a gente não aconteceu diferente. A gente não sabia nem andar, não sabia nem falar. A partir do momento que a gente começa a se comunicar com o mundo, através da fala, né? Através dessa comunicação, a gente foi aprendendo e foi recebendo conhecimento. E foi. Olha que bonito que é esse, é, esse mecanismo da, é, da reencarnação. Porque, apesar de a gente falar, nossa, que repetitivo, vou aprender a andar de novo quando eu reencarnar, vai, mas é parte do processo, para que possa se desenvolver e, no momento certo, receber mais conhecimento, a ponto depois de processar tudo isso, na idade madura, depois de tanto conhecimento, contribuir com conhecimento, seja para as pessoas que estão à nossa volta, ou até com o que já existe, ou ainda ampliar o conhecimento para a humanidade. Então, aí estão os gênios, né? Essas pessoas, cientistas, as pessoas de maior capacidade intelectual e que vieram para promover mais e mais conhecimento. Então, não importa se a gente vai, desde o comecinho, aprender a andar, aprender a falar, aprender a ler, aprender a escrever, mas tudo de novo? É, tudo de novo. Faz parte, para que a gente possa ampliar o nosso conhecimento. Então, os professores nossos, a quem nós devemos muito, são aqueles que nos ensinaram a pensar. Foi com esses quadros que Moisés inculcou no coração dos homens primitivos a fé em Deus e em seu poder. Fé ingênua que devia se purificar mais tarde ao brilho da ciência. Isso é muito bonito que ele fala, porque o Espiritismo é esse avanço da fé raciocinada, a ciência explicando o que acontece em torno de nós, nos mostrando o mundo espiritual e o que representa esse mundo espiritual. Não é um mundo à parte, é o nosso mundo, é de onde nós saímos. Então, tudo isso é aprendizado que vem com os passos que a gente vai dando e vai se amadurecendo em termos de conhecimento, em termos de espiritualidade. Então, se alguém tem dúvidas, isso serve para ilustrar. O mundo caminha como deve caminhar. Mesmo alguns achando que está tudo perdido. Isso aqui está tudo perdido e só vai piorar. Não, não vai piorar. É parte do processo do aprendizado. Né? Do mesmo jeito que o conhecimento se purifica
né? Os homens, moralmente falando, vão se purificar. Então, tudo isso que está acontecendo está vindo de forma natural, passos, e que não foi inventado aqui na Terra. Isso aí, todos os mundos que começaram como o nosso começou, e que hoje estão brilhando, que estão num processo de transformação, mas muito à frente da gente, porque tudo se transforma, continua se transformando, e para melhor, lei do progresso. Então, se hoje estão, o que aqui é exceção, que vem de vez em quando um ou outro, intelectualmente bem, bem formado, né, para ajudar, fazer com que a Terra se adiante, lá a maioria é isso. Então, de lá, desses mundos superiores, vem de vez em quando alguns para nos ajudar aqui. Mas no futuro, esse mundo vai ser um depósito, exagerando no termo, né, de seres inteligentes, em seres moralmente evoluídos, que nada serão do que nós mesmos, se a gente permanecer nesse mundo. Se a gente não conseguir se adaptar aqui, nós vamos para mundos inferiores. Do mesmo jeito que dos mundos superiores vem gente para nos ajudar, espíritos reencarnam aqui para ajudar, fora os que estão desencarnados e continuam ajudando, né? Então, do mesmo jeito que vem para cá, nós somos mais evoluídos, acredite ou não, mesmo os mais perversos, ainda que intelectualmente mais evoluídos, vão para mundos inferiores para alavancar o progresso lá. E vai começar exatamente como age aqui, com orgulho, com ambição, com vaidade, com paixões, todo tipo de paixão, exatamente igual. E vai percorrer o mesmo caminho que o nosso. E o nosso está percorrendo o mesmo caminho que espíritos, que mundos superiores. Então, tudo isso é, assim, é um encadeamento de passos, de momentos que vão em direção ao progresso. Então, não tem nenhuma surpresa nisso. Então, vamos pensar que está tudo no lugar certo. E vamos pensar que esse mundo não é, essa vida, quero dizer, não é definitiva. Nós vamos desencarnar e vamos retornar para o plano espiritual de onde a gente veio. Então, seguindo, né, que a ciência abrilhantou, poliu, amadureceu esse nosso conhecimento, né? Que nós saibamos ler corretamente, não desprezemos o livro onde aprendemos a soletrar. Então, aquela cartilha que a gente aprendeu, não vamos desprezar. É isso que ele está dizendo. Não vamos desprezar o que no nosso passado, lá na antiguidade, que nós estávamos lá, porque estamos aqui nesse planeta. Nós só vamos sair daqui para mundos melhores quando nos melhorarmos, ou para mundos inferiores, se for para a gente atrapalhar aqui e vai ajudar outros mundos. Então, nós temos que dar o valor para essas fases que um dia nós passamos. Pelo menos o valor de saber, de conhecer. E ele compara o livro que se aprendeu a ler, não joga fora. Trata com carinho, porque é a sua história, né? É a fase que você precisou para aprender. Não rejeitemos, pois, a gene bíblica. Estudemo-la. Pelo contrário, como se estuda a história da infância dos povos. Não é bonito isso? Só Kardec mesmo, né? Em vez de jogar fora, fala, não, esquece. Gênese mosaica é historinha para criança. Esquece. Agora nós temos a ciência que explica um monte de coisa. Tudo aquilo lá que ele falou na forma alegórica, aqui não, agora a gente sabe por definições, por provas, né? Evidências. Então, não, nada disso. Ele falou, vamos guardar com carinho isso, porque é a história nossa, da nossa infância, da infância dos povos. É uma epopeia rica em alegorias. É que nem Jesus, quando deixou a mensagem dele, ele falava por parábolas. Eram alegorias, eram histórias.
para que a gente pudesse entender, e mais do que entender, permanecer até hoje, porque ele usou exemplos da natureza. Ele falava da natureza, ele falava de coisas que ainda a gente, na nossa sociedade, na nossa humanidade, vai ainda, por muito tempo, falar a respeito, conhecer a respeito. Ele falava, tinha o rei, tinha o local, tinha, né, um animal, falava da natureza. Então, tudo isso vai permanecer ainda nas nossas mentes, na nossa história, porque era a forma com que a gente aprendeu. Então, é uma epopeia rica em alegorias, onde se torna necessário procurar o sentido oculto, o que está ali presente, ali escondido, a verdade que está escondida ali, o sentido, né? O que quer dizer? Que é preciso comentar e explicar com a ajuda das luzes da razão e da ciência. E vamos lembrar que Jesus falou, olha, eu vou mandar um consolador e vocês vão entender perfeitamente as minhas palavras. E ele vai ficar para sempre com vocês, o consolador. Então, pronto, a gente já acha que era uma outra pessoa, um outro Jesus que viria, né, um outro Cristo. Não, era a explicação do que ele falava. E hoje a gente entende muito mais claramente. Então, através do conhecimento que Kardec está nos deixando, que nos deixou, a gente está conseguindo entender muita coisa. Que ressaltemos as belezas poéticas e as instruções veladas, escondidas, sob a forma de metáforas, né? Aquelas comparações, aquelas coisas assim que não eram diretas, né? É preciso demonstrar decididamente os erros no próprio interesse da religião. Então, vamos fazer isso. Vamos mostrar o erro para auxiliar a religião. Imagina, depois de tanto tempo, o Galileu Galilei foi perdoado, entre aspas, pela igreja, porque ele falava que a Terra não é o centro do universo. Ele pegou uma série de estudos anteriores e, em cima disso, né, de sábios do passado, e fez a teoria dele e apresentou. A igreja falou: você está louco, isso é uma blasfêmia. Né? E, e se ele não abjurasse, ele ia para a fogueira. E ele, espertamente, claro, né, vai fazer o quê? Né? Negou as teorias dele. Agora, anos atrás, é, foi, é, ele foi perdoado, né? E foi aceita a teoria dele. Por quê? Porque, como fala aqui, ó, é preciso demonstrar decididamente os erros no próprio interesse da religião. A religião também tem que evoluir. Ela tem que aceitar as, o que a ciência tá demonstrando, está nos apresentando. Né? Vamos respeitá-la mais quando esses erros não forem mais impostos pela fé, como verdades, e Deus parecerá maior e mais poderoso quando seu nome não estiver mais misturado a fatos controversos. Que fechamento, né, que tem essa parte dos 6 dias aí, né, que ele trata nessa, nessa Gênese mosaica. É um fechamento muito, muito bonito e muito, assim, esclarecedor para a gente. Né? Então, quando a gente tiver esse conhecimento, né, isso na religião, aqueles adeptos dessa religião vão entender Deus, aceitar Deus, entender Deus, compreender como muito mais poderoso do que criar em 6 dias. Porque criar em 6 dias é historinha, não é uma coisa, é uma alegoria. Mas a gente entender que tudo foi criado de uma forma
perfeitamente coerente, lógica, e passo após passo, o desenvolvimento da vida aqui. Primeiro, o desenvolvimento do planeta para comportar a vida, e depois cada ser no seu momento sendo criado, e as ramificações e tudo, até chegar no homem. É muito bonito, é muito esclarecedor. Então, esse é o nosso Kardec, esse que não fala por alegorias. Ele fala que a religião tem que andar lado a lado com a ciência, caminhar de mãos juntas. Então, isso para mim é o que me torna realmente adepto do Espiritismo, porque eu não posso conceber essas, essas criações instantâneas de algo tão grande, tão importante, como é a Terra, o universo, antes disso, sistemas solares, galáxias, tudo. Tem que ter um caminhar lógico, um caminhar coerente, um caminhar que nos convença pela razão, porque nós somos inteligentes e cada vez mais. Então, cada vez menos nós vamos aceitar algo imposto para a gente. Nós vamos retrucar, nós vamos analisar e vamos querer saber. E se aquilo não nos atende, nós não vamos efetivamente aceitar. Né? Então, esse era o nosso estudo de hoje, né? Que a gente... então, hoje foi o do capítulo 12, a Gênesis Mosaica, e fechamos os 6 dias, né? E agora nós vamos entrar no paraíso perdido nessa próxima reunião, próximo estudo, sessão de estudos da Gênesis. Eu agradeço muito a ter chegado até aqui, né? Vocês terem ouvido, assistido até aqui. Espero que tenha alcançado a expectativa da explicação do que Kardec, na verdade, um trocar, assim, em miúdos, né, do que Kardec explicou. Então, que Jesus nos abençoe e que nós possamos nos ver na próxima semana, no próximo capítulo que nós vamos estudar. Muito obrigado.